A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Lição de Vida. Nós somos gratos pela sua preciosa companhia. O nosso desejo é que você e toda a sua família possam sentir a presença de Deus em sua casa por meio da programação da Rede Brasil. A dependência de Deus é essencial na obra missionária? Claro que sim. É necessário ser dependente de Deus porque há lutas constantes e intensas, mas no meio da peleja, Deus concede uma estratégia para o missionário avançar com a obra dele. Às vezes parece que está tudo perdido, mas o Senhor, o nosso general de guerra, que nunca perdeu uma batalha, nos acompanha e sempre somos vencedores. Os nossos convidados estão cooperando com a IEADPE em um dos países vizinhos ao nosso e exercem o ministério naquele país, colhendo frutos maravilhosos para o Senhor Jesus. No programa Lição de Vida de hoje, nós vamos receber em nosso estúdio mais um casal de missionários que compartilharão as suas experiências. É agora no Lição de Vida. Esse é o Lição de Vida e eu quero convidar você para lermos juntos a Bíblia, a Palavra de Deus, no texto que foi sugerido pelos nossos entrevistados de hoje. Está no Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Hoje nós vamos entrevistar os nossos missionários, evangelista Samuel Albuquerque e a nossa irmã Késia, que cooperam com o nosso pastor Ailton José Alves, pastor presidente da IEADPE na Argentina. Evangelista, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmão Rossano, uma alegria poder participar do programa Lição de Vida. Eu quero agradecer a Deus esta oportunidade e é uma bênção poder vir ao nosso país, participar da escola bíblica, de todo esse trabalho tão lindo que foi o centenário, uma bênção. E agradecer ao pastor Ailton, que é quem nos proporciona esta oportunidade, nos permite estar aqui. Eu mando uma saudação, um abraço para o nosso pastor presidente, pastor Ailton, também pastor Júnior, toda a família, todos os irmãos e telespectadores que estão podendo participar deste programa, que tem sido uma bênção para a vida de todos aqueles que têm sido edificados pelos testemunhos que têm sido dados através do programa Lição de Vida. Amém. Missionária Késia Albuquerque, que eu conheci tão pequenininha, né? Seja muito bem-vinda ao Lição de Vida. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Rossano. É um prazer estar aqui no Lição de Vida neste dia. Agradeço a Deus por esta oportunidade, por esse privilégio, não é? E ao nosso pastor Ailton, pastor presidente da igreja, a nossa querida irmã Judite, que sempre estão aí, né, com tanto amor, apoiando os missionários, sempre proporcionando esses momentos tão especiais para nós. Então, é um prazer muito grande estar aqui neste dia participando do Lição de Vida. E saúdo também a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, os telespectadores, os nossos irmãos também aí da Argentina, nossos irmãos, não, que estão, seguro que alguém deve estar mirando o programa agora, então que Deus os bendiga. E aos meus parentes, amigos, aos irmãos em geral aqui da nossa igreja de Recife, a paz do Senhor a todos. Cá para nós e também para todos os telespectadores, acaba misturando o português com o espanhol e volta e meia, mesmo aqui no Brasil, mesmo na Argentina, usam uma palavra aqui, outra lá, da língua, de outra língua? Sim, sem dúvida. Acaba acontecendo. Sim. Quando estamos lá, os irmãos dizem, pastor, saltou o português. E quando estamos aqui, salta o espanhol, porque sempre estamos com a mente muito focada para não lá estar falando o espanhol. Então, quando vem para aqui, parece que essa tensão, essa pressão fica aí um pouquinho ainda. São dois filhos, um brasileiro, mas outro argentino. É diferente o tratamento dos dois? Como é que é feito no lar? Não, eu creio que eu trato igual, não é os dois. Agora, é claro, o pequeno, ele fala somente espanhol, não é? Ele nasceu lá em Santa Fé
E sempre a orientação da pediatra era que a gente falasse um idioma com ele, para que ele pudesse aprender o idioma de lá. Então a gente teve esse cuidado de sempre falar espanhol com ele. Então ele aprendeu a falar o espanhol e sempre fala espanhol. Ainda que a gente fale com ele alguma coisa em português, se é que se escapa, né? Fala em português, ele responde em espanhol. Então, assim, o tratamento é o mesmo, apenas o que varia é essa questão do idioma, não é? Porque com o meu outro filho a gente sempre fala português, com o Samuel, né? Samuel Filho. Mas é assim. Pois não. Bom, missionários, ambos nasceram em um lar evangélico, mas cumprindo Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Houve aquele momento de entrega ao Senhor Jesus, mesmo vivenciando em um lar evangélico, houve aquele momento de encontro com o Senhor especial? Bom, Rossano, eu tive uma experiência muito bonita quanto a este assunto. Um dia na escola bíblica, quando eu era criança, tinha uns 10, 11 anos, já entrando para a adolescência, a professora da escola dominical ensinou que quem tinha crescido, nascido, como a gente diz, na igreja, teria que fazer a confissão pública, levantar a mão, passar. Mas eu, desde muito pequeno, canto, não pregava, mas dava um versículo. Sim. Todo o trabalho de criança era me dada a oportunidade para falar pelas crianças. E aí eu fiquei com vergonha, porque eu disse, eu já canto, eu já prego. E como é que eu vou passar no culto, levantar a minha mão? E quando terminou a escola bíblica, lá na congregação da Encruzilhada, eu procurei uma sala vazia e me ajoelhei e coloquei isso diante de Deus. E aí eu senti, o Espírito Santo me tocou e me fez entender que eu já era salvo e que não precisava levantar a mão. E depois de alguns anos, o pastor Heraldo Almeida Ribeiro, ele dando uma doutrina, ele explicou que a pessoa que cresce na igreja, não, que nasce na igreja, como usamos a expressão, ela dá provas da sua conversão, não é? A partir do momento que dá frutos. Então, os frutos dizem. Mas o momento que eu senti assim a salvação, isso me marcou muito, foi nesse dia, que depois de uma escola bíblica, eu subi e disse, Jesus, eu me lembro como se fosse hoje, eu disse, Jesus, se eu não sou salvo, me diga, me faça entender, porque eu não quero de maneira nenhuma estar na igreja sem ser salvo, mas se eu sou salvo, me dê um sinal. E senti aquele gozo na minha alma, era Deus falando, Espírito Santo confirmando que eu já era salvo. Então, as dúvidas desapareceram. E eu no culto não levantei a mão e também a professora não veio depois, a professora da escola dominical, não veio depois tratar do assunto, falar comigo sobre esse tema, né? E eu, graças a Deus, até hoje sinto o mesmo gozo na minha alma. Amém. E quando conto, não é como agora, parece que eu estou voltando àquele dia dessa experiência tão linda com Deus. Amém, amém. Irmã Kézia, missionária, como é que foi com a senhora, até inclusive com relação ao batismo com o Espírito Santo? Foi muito parecido com o que ele contou, né? Eu também fui criada no lar evangélico. Quando eu nasci, meus pais já eram crentes e desde pequenininha me levava para a igreja. Aos 8 anos eu fui batizada com o Espírito Santo no ciclo de oração infantil da Assembleia de Deus em São Martim. Foi uma experiência muito maravilhosa, não é? Que eu jamais vou esquecer. Então, um dia também, na escola bíblica, a professora da escola dominical, no Templo Central, disse, né, essa mesma coisa, que a gente, que nasceu no lar cristão, tinha que fazer a nossa decisão também. E não é só porque os nossos pais eram crentes, que levavam para a igreja, que a gente estava salvo. A gente tinha que fazer a nossa decisão. Então, eu fiquei preocupada, né, porque eu realmente nunca tinha passado na frente nem levantando a minha mão. Eu era crente, era baseado no Espírito Santo, mas eu não tinha passado adiante levantando a mão. Então, eu disse, meu Deus, então eu tenho que ir, né? Porque se ela está dizendo assim, então eu não levantei a mão, mas eu fui, me levantei, eu fui até onde a professora estava e me ajoelhei junto com outras crianças. Naquela época a gente também tinha essa idade, 10, 11 anos, e ela fez uma oração por nós, como que a gente aceitando Jesus. Mas eu já tinha a certeza no meu coração que eu tinha Jesus, né? Agora eu fiz isso em obediência também ao que ela estava passando para nós naquele momento, que a gente tinha que fazer também a nossa decisão pessoal aí na igreja, não é? Amém. Mas foi assim também a minha experiência. Evangelista Samuel,
Como é que foi o seu chamado para o ministério? O senhor já falou que desde pequenininho já cantava, já trazia um versículo. Quando foi aquele momento em que o senhor percebeu que Deus o estava comissionando para o ministério da igreja? A chamada de Deus assim na minha vida sempre foi confirmada com muitas profecias. Eu tenho lembrança, assim, às vezes me lembro de várias vezes que Deus usou irmãs para falar comigo de maneira muito clara. Uma vez terminou a escola dominical, eu vinha com alguns jovens ali na congregação da Encruzilhada, no corredor, bem comprido, e eu vi quando uma irmã parou lá na frente e ficou de costa, como que nos escutou e estava nos esperando. Só que ela não dava volta para nos olhar, não é? E quando eu cheguei perto dela, ela virou, estava chorando muito, falando em línguas estranhas, e ela disse para mim, em profecia, o teu caminho é muito largo, eu vou te usar em outro país falando uma outra língua, seja fiel, serão muitos espinhos até lá. Mas eu gravei essa mensagem, parece que estou escutando, serão muitos espinhos até lá, mas seja fiel, eu vou ajudar e a promessa vai se cumprir. E saiu, eu acho que naqueles dias eu já tinha 13 anos, já era... Coisa sim. Maravilhosa. E eu tive uma tristeza muito grande depois, porque um dia terminou a escola bíblica, eu tenho muita experiência na escola bíblica, terminou a escola bíblica e nós já havíamos fechado o templo, porque ajudávamos o presbítero que morava lá, que foi meu pai na fé, nós fechávamos o templo e para ele não ter esse trabalho. E eu fiquei lá atrás conversando com alguns jovens e quando voltei, o templo estava aberto outra vez, os vasculhantes abertos. E eu disse, meu Deus, o que passou? E aí imaginei que havia algum velório lá no templo. E entrei sem saber quem era e era esta irmã. Havia falecido e eu não sabia e senti muito. Ela não viu as promessas se cumprir, mas o Deus que é fiel, né? Deus que usou a ela, cumpriu a promessa. Amém. Outra vez eu fui ao círculo de oração, lá no Alto do Capitão, uma congregação, e era um adolescente. E a secretária do círculo de oração disse, ao meio-dia, a 1 hora, quando for para o almoço, que é de 1 hora, né? Os irmãos voltam a orar e tem o almoço, aí você venha comer conosco, porque eu tenho algo para falar. E eu aproveitei também, né, para atender o convite. Uhum. E ela se sentou e disse, olha, quando você estava falando, que eu tinha feito a leitura no Círculo de Oração, eu já era auxiliar, porque eu fui auxiliar local com 13 anos. Glória 13 anos. E ela disse, quando você estava falando, Deus me disse que você vai ser missionário na Argentina. E que você se prepare, se consagre, porque Deus vai lhe levar para a Argentina. E aí eu fiquei com um fogo no meu coração tão grande e eu pensava assim, eu acho que eu vou solteiro. E é melhor porque não vou ter que me preocupar com família e eu vou viver pelas ruas pregando. Fiquei com aquele sonho da inexperiência, não é? E aí eu digo sempre que esse sonho terminou quando um dia a irmã Kézia passou. Aí digo que esse sonho terminou. E eu fiquei com esse fogo e dizendo, meu Deus, como é que eu vou? Você não entendia muito como era o processo, né? Que era muito adolescente. E fui uma outra vez àquele círculo de oração e aquela mesma irmã disse, a 1 hora vamos almoçar que eu tenho alguma coisa para lhe dizer. E aí fomos almoçar outra vez, e lá no refeitório da igreja, né, com todas as irmãs e a dirigente. E ela disse assim, olha meu filho, Deus me disse que você está muito fervoroso, mas não é agora. Ainda vai pastor fulano, vão voltar, você vai casar, vai ter um filho e só depois você vai para a Argentina. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu senti, não é, que Deus estava tratando aquele sentimento do meu coração e o tempo passou e quando se cumpriu eu já estava casado, já tinha um filho, não é? E chegou o momento. Como o Senhor tinha falado. Como o Senhor falou. Que maravilha. Como Deus é Deus do passado, do presente e continua sendo. Ele é atemporal de fato. É verdade. Qual foi o seu primeiro
o seu primeiro campo, pastor? Lá na Argentina, nós saímos daqui para ir para a cidade de Santa Fé, a cidade de Santo Tomé, na província, do estado de Santa Fé. Trabalhamos lá 4 anos e meio e foi uma experiência muito boa. A primeira experiência em missão já é árduo, é duro. Os senhores foram com um filho já. Como é que foi o primeiro impacto ao chegar ali, em outra cultura, podíamos dizer em outra civilização, em outra sociedade, chegar ali com uma língua diferente, com hábitos diferentes, com um abraço diferente? Como é que foi tudo isso? Foi um pouco difícil, né? Principalmente a questão do clima, não é? Porque como a gente nunca tinha passado, nunca viveu um país frio, então esse foi para mim foi o maior desafio. Assim, quando chegou o inverno, eu sofri um pouquinho porque não tinha o costume, né? Então, tinha dia que eu dobrava os joelhos e eu passei esse frio, porque eu senti, né? A questão do frio me abalou um pouquinho. Depois, não, com o tempo a gente vai se acostumando, né? Vai comprando as roupas adequadas ao frio, né? Os sapatos, tudo adequado, e aí vai se adaptando mais ao clima, né? E é engraçado porque quando nós conversávamos sobre a chamada missionária, eu dizia assim, Kézia, agora lá faz frio. E ela tem frio até com o ventilador ligado. Eu digo, e como é que tu vai passar lá? Ela dizia, não tem problema, meu filho, lá eu vou usar isso, usar bufanda no pescoço, né? Bota, jaqueta de couro, que chamam... Campeira de couro. E ela dizia, lá eu me abrigo bem e vou estar até mais elegante, dizia assim. E quando chegou o frio mesmo, Jesus, mande o verão. E nós ríamos. Pelo menos para mim, mande um solzinho. Sim, mas foi uma bênção. Agora, não foi só o frio. Quando chegou o calor de Santo Tomé, também, muito forte. E aí também foi muito difícil. Vai para outro extremo, é? Outro extremo. E se sente mais porque sai do frio, não é? De um frio forte, para um calor, chegamos a viver 56 graus. De sensação térmica. A cidade fica uma cidade fantasma. Ninguém sai nas ruas. De 2 até as 5, todos estão nas suas casas com ar-condicionado ligado. Só que naqueles bairros onde as pessoas por aí, não é, se apropriam e do terreno e vão a morar, então eles fazem muita ligação aí nos cabos e pesa na energia da cidade e falta luz para todo mundo. E aí tem que se enfrentar o calor. É muito normal ter falta de luz em Santo Tomé. Não sei agora, depois de 3 anos e meio que eu saí, mas quando eu estava, faltava muito luz, principalmente no verão, quando se estava necessitando do ar-condicionado, mas faltava luz. No caso, no verão, ar-condicionado. No inverno, o calefador. Né? O calefador. A Argentina tem um serviço de gás encanado, muito bom, e a pessoa no inverno liga o que chamam de calefator, uma estufa, não é? E aí as casas ficam calentitas ou quentinha, dá para passar. O problema é sair da casa quentinha para a rua frio. Ou sair do carro, vai no carro com calefação, né? E quando sai do carro, agarra aquele frio. Verdade. Assim. Não tinha problema de sair automaticamente do calor para o frio, do frio para o calor e ter resfriado, essas coisas? Sim, não? Sim. Tinha que sair abrigado, né? Se você está em casa, na casa quentinha, aí você vai sair para o frio, você tem que se abrigar primeiro para poder sair. Colocar o casaco, né? O cachecol que chama aqui, né? A bufanda. E calçar os pés, principalmente com meias e tudo, para poder sair. Porque se você sai assim sem abrigo, você enferma. Fica enfermo. Igual enferma muito. Os hospitais ficam cheios, principalmente de crianças. Né? Os hospitais ficam completamente lotados, porque é inevitável o choque térmico. É inevitável. Pois não. Eu quero só voltar um pouquinho sobre experiências e pessoas que marcaram a sua vida, pessoas que foram referenciais. O senhor ainda como jovem, como criança, como jovem, o senhor chegou a falar um pouquinho de um presbítero que foi aquele que foi um grande referencial para o senhor. Que outras pessoas foram também referenciais para o senhor?
Eu tenho três grandes homens de Deus na minha vida que marcaram, né? Que foi quem, digamos, me formaram, né? Então, este presbítero Pedro José de Paula, ele morou 27 anos na congregação da Encruzilhada e fez um grande trabalho, ajudou muito o pastor José Amaro, e ele foi quem cuidou de mim na infância, adolescência. Depois veio o pastor José Leôncio, com quem eu tive muitos contatos com aquele santo homem de Deus, e o pastor José Leôncio, para mim, sempre foi um referencial. E depois do pastor José Leôncio, Deus nos deu a oportunidade de estarmos mais cerca do pastor Ailton. Mais perto. Mais perto do pastor Ailton. E o pastor Ailton, digamos que está aí, né? Terminando, me dando a formação que eu ainda necessito. Então, é nesse momento o meu mestre, né? Aquele que eu agradeço muito a Deus, porque é o homem que Deus está usando nesse momento da minha vida. Mas em cada etapa, né, teve estes homens. Deus sempre levanta alguém, sim, né? Sim. Muito especial. Missionária Kézia, e Deus já tinha falado para a senhora, já tinha colocado no seu coração a respeito dessa missão transcultural, sair do país, sair do Brasil, de repente poderia ser num estado vizinho, em uma outra região, mas fora do país? Eu, na minha adolescência, eu sempre admirei o trabalho missionário. Eu sempre buscava saber sobre os países, né, que necessitavam a pregação do Evangelho. E eu tinha amizade com a missionária Mísia, que na época ela não era missionária, né? Era uma jovem da igreja, que eu sempre admirava a maneira dela, a maneira que ela evangelizava, a maneira que ela dava o testemunho na igreja. Então, eu sempre estava perto dela, não é? E ela também já tinha esse desejo de missões, e ela foi fazer o Instituto Bíblico Betel. Foi estudar na Paraíba. E eu sempre estava em contato com ela, perguntava como era o instituto, porque eu também tinha esse pensamento de um dia fazer um curso de missões, alguma coisa, para ser missionária, porque eu sentia um desejo, né, no coração, desde adolescente, de ser uma missionária. Eu sempre dizia isso à minha família, aos meus pais, que eu queria ser missionária, e minha mãe dizia, então tem que evangelizar. Quem é missionário tem que evangelizar, tem que sair na campanha, tem que se envolver no trabalho da campanha. Então, meu pai ia comigo e com minha irmã mais velha, Cristiane, para a campanha evangelizadora todos os domingos à tarde, aí no Templo Central, a gente saía na campanha. Meu pai levava a gente, eu adolescente ainda, e ia evangelizar aí em Santo Amaro, em João de Barros. O trabalho de João de Barros, eu me lembro claramente, quando ainda não existia o templo, e a gente estava ali dentro, né, um lugar bem humilde, e a gente evangelizava aquelas casinhas ali, simples, não é? Entrava e pregava a palavra, eu com minha irmã e com meu pai e os demais irmãos da campanha, o pastor José Luiz, né? De saudosa memória, que também ia, evangelizava nesse mesmo lugar. Então, assim, eu tinha esse desejo já desde adolescente, né? E minha mãe dizia, vai evangelizar, vá para a campanha que Deus vai lhe abençoar. E você vai, um dia, quem sabe, Deus lhe leva para outro lugar para pregar a palavra, né? Então, desde esse tempo, eu sempre saí na campanha, sempre fui envolvida no trabalho de evangelização aí do Templo Central. Não é? E Deus começou a falar também para mim, através de profecia, através de sonhos, que ia me levar para outro lugar. Né? Quando eu já estava chegando o período do pastor falar com a gente, Deus me falou muitas vezes que ia me levar para um país. Me falou numa vigília no Templo Central, através de um presbítero que estava pregando a palavra. Ele falou para mim diretamente profecia e disse que Deus via o desejo do meu coração, que era tão forte que comovia o coração de Deus. Glória! Ele dizia, olha, Deus, eu vejo o desejo do teu coração que é tão forte que comove o coração de Deus. E vou te levar para um país que não é essa língua, é outra língua. E você não vai visitar somente, você vai morar. Porque eu tinha ido visitar a minha irmã Cristiane na missão. Né? Então, ele disse assim, você não vai visitar somente, você vai morar lá. E aí, outra vez, quando eu já estava perto do pastor falar com a gente, eu sonhei que eu estava no Templo Central e uma pessoa se virava para mim e dizia assim, chegou a sua hora, é a sua vez agora. É você que vai. Então, assim, eu me alegrava muito, porque eu via, né, cada dia chegando aquele momento de Deus cumprir, né, o que eu tanto desejava, que era pregar. Ou seja, eu já pregava aqui, mas eu sabia que Deus tinha algo mais além do Brasil, né, para mim. E confirmou também quando ele se enamorou de mim, né, quando ele mostrou interesse em casar comigo, que eu sempre dizia que queria um rapaz que fosse envolvido na obra também, que evangelizasse, que gostasse da obra de Deus, porque eu sabia que tinha essa chamada. Né? Então, quando Deus colocou ele no meu caminho, aí foi a confirmação né, de todo o plano que Deus tinha para a minha vida. E como é que foi esse momento da chamada?
Deus estava agora cumprindo tudo aquilo que tinha já falado para os senhores. Já estavam casados, já tinham um filho. Como é que veio a palavra através do pastor? Como foi esse momento? O momento que a gente sabe que chegou a hora é uma mescla de sentimentos, né? De alegria, temores, muita confiança em Deus também. Eu estava em casa, Kézia tinha voltado a trabalhar no Tempo Central com o pastor, e ele disse a ela, ligue para Samuel para ele vir aqui falar comigo. E eu estava com o filho menor, a irmã que cuidava não havia ido nesse dia. Aí eu passei e deixei ele na casa de uma família, e como ela havia trazido o carro, eu chamei um irmão para vir comigo. Quando entrei no carro, eu disse para o irmão, eu acho que o pastor Ailton vai me mandar para uma cidade do interior, porque eu pensava que era uma cidade do interior. E aquele irmão me disse, não, pastor, chegou a hora da missão. O seu primeiro comissionamento já foi direto para a missão? Eu coordenei a área 14, estava coordenando a área 14. Área 14. Sim, em Prazeres. Pois não. Então, quando eu entrei no carro, esse irmão me disse, não, o senhor vai para outro país. Eu olhei para ele e não comentei. E quando eu cheguei, o pastor Ailton tratou o tema e disse, chegou a hora. E aí vem um sentimento muito novo, né? Uma mudança muito, muito brusca, e a gente começa a pensar em tanta coisa, a considerar tanta coisa. Mas é um momento muito lindo, um momento de Deus na sua vida. Amém. E houve uma confirmação, então, de Deus naquele momento a respeito dessa ida. Sim, durante a semana, Deus já havia dizendo, Kézia despertava de manhã, quando a gente estava tomando café, ela sempre dizia assim, eu acho que está chegando a hora da gente ir para a missão, eu sinto que está muito perto da gente sair daqui. Mas eu estava tão feliz na área 14 que eu dizia, não é agora não, capaz que já passou, Deus mudou, como fez com Ezequias, que disse que daria mais 15 anos de vida. Ela disse, não, a promessa de Deus não se quebra no caminho. Então, ela sempre dizia isso, e eu pensei em trocar o carro. Aí sempre falamos com o nosso pastor, que é o nosso pai, não é, para pedir orientação a ele, e ele disse, pode procurar o carro. E eu saí do Tempo Central para um sítio de oração, na rua Santo Elias, lá em Prazeres. E foi um sítio de oração muito abençoado, e quando terminou, veio uma irmã e disse assim, olhe, o senhor está pensando em trocar o carro, mas não troque não, porque para onde o senhor vai, o carro não acompanha. Aí eu olhei para ela, para onde o senhor vai, o carro não acompanha. Para que trocar de carro? Aí eu cheguei em casa, disse a Kézia, quer dizer, se eu não lhe disse que já está perto da missão. Então eu não troquei, né? Amém, Jesus, amém. Bom, nós falamos do impacto, né? Dos impactos que aconteceram. O primeiro impacto foi um impacto climático, mas as dificuldades que vocês perceberam, que vocês sentiram ao chegar à Argentina, as maiores dificuldades que você tiveram. Nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes aqui no Lição de Vida, trazendo o missionário Samuel Albuquerque e a sua esposa, irmã Kézia Albuquerque. Daqui a pouquinho, aguarde. Aqui estamos de volta com o programa Lição de Vida pela Rede Brasil. Hoje, com muita alegria, estamos recebendo o missionário Samuel Albuquerque e a sua esposa e irmã missionária Kézia Albuquerque. A editora Bereia acaba de lançar a obra que conta em detalhes a história da IADPE. Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. São mais de 600 páginas coloridas e mais de 800 fotos que vão despertar sua emoção ao explorar a trajetória da igreja. Em cada página desta obra, a história da IADPE é revivida e por ela se conhece a essência dessa instituição que chega aos 100 anos de fundação no estado de Pernambuco. É uma obra que nos transporta no tempo e no espaço, a verdadeira memória da IADPE gravada na história, imagens inéditas e exclusivas.
Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. Você pode adquirir o seu exemplar na Berea Bookstore, ali ao lado do Templo Central, ou pela central de vendas 3423-5317, 3423-5317. A editora Berea, palavras que marcam. E você que está assistindo ao Lição de Vida e deseja entrar em contato conosco, você pode fazê-lo mandando sua sugestão, sua crítica, sua opinião, sua pergunta pelo nosso e-mail, liçãodevida@rbc1.com.br. Se preferir, pode mandar uma carta para nós. Rede Brasil, Lição de Vida, Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco, CEP 50-090-000. Você pode ainda nos enviar uma mensagem de texto pelo nosso WhatsApp. Está aí o número na tela da sua TV, participe com a gente. Voltamos então a conversar com os missionários, tanto o nosso irmão evangelista Samuel como a nossa irmã Kézia Albuquerque. Quais foram então as maiores dificuldades, né, as maiores batalhas que vocês já vivenciaram no início, já quando chegaram ali naquele país? Irmão Rossano, com um mês que o pastor falou conosco, já estávamos na Argentina. É mais fácil aprender quando chega lá a falar a língua do que os cursos aqui, é verdade que contribui, mas lá fica fácil aprender, não é? E eu fui completamente sem saber falar. Uhum. E quando os irmãos falavam, então eu já tinha aprendido uma palavra que era sim, então tudo dizia sim, sim, até sim. Hoje. Até para dizer não era sim, sim, sim. Sim, então esse primeiro desafio foi a língua, mas graças a Deus venci. E depois a evangelização sempre é um desafio. Eu me lembro que uma vez, pregando em frente a uma casa, uma senhora, ela estava pintando a grade e eu, de dentro assim, né? E eu chamei ela no portão para entregar uma literatura, ela veio e foi muito amável, disse que era católica. Já comecei a falar da salvação para ela, estava com um diácono e um outro jovem. E aí veio o esposo lá de dentro com um revólver na mão, ele engatilhava, mas eu via que estava sem bala, né? Sei. Então ele foi no carro e pegou uma caixa de bala e abriu e passou por mim com o revólver e a caixa de bala. E aí entendendo querendo me dizer que se eu não saísse, ele ia usar. Pois é. Mas é nessa hora que vem uma graça maior da parte de Deus. Glória a Deus. Não houve medo nenhum da minha parte, nem do diácono. Nós ficamos ali tranquilos, eu terminei de pregar. Vi que a senhora ficou assustada, muito assustada. Mas tratei de terminar e ela entrou e nós fomos. Na semana, Kézia foi visitar uma senhora que se entregou para Jesus perto dessa casa. E uma jovem que havia visto disse a ela: irmã Kézia, foi aquele homem que saiu com um revólver sábado para assustar o pastor. Então Kézia foi lá e pregou a esse homem, evangelizou a esse homem. Glória a Deus. E voltou muito contente, dizendo que... Então tem essas dificuldades, mas ver os milagres, ver a salvação de alma nos renova e aí não nos impede, não é, de seguir esses desafios, digamos, que não desejamos. Como é que é feito o trabalho lá na missão com as crianças, com os jovens? Me parece que os adolescentes já passam de criança para jovem, não é isso? Com os adultos, como é que vocês fazem, então, o trabalho lá em virtude do clima, em virtude até das proibições ou não governamentais? O trabalho lá, a gente procura, o meu esposo, né, ele procura seguir o modelo daqui, da Assembleia de Deus em Recife, né? Então tem o trabalho da campanha evangelizadora, tem o trabalho da escola dominical, o trabalho do ciclo de oração, que é igual ao trabalho que é feito aqui. Apenas o que muda é o horário, como comentamos antes com o senhor, a questão do clima, né? Quando faz frio, então o horário muda da evangelização. No caso, quando é calor, verão, a evangelização é no domingo à tarde, depois da escola bíblica tem a evangelização. Quando é frio, aí geralmente a gente faz no sábado, sempre no sábado faz culto ao ar livre, ou então
faz nas casas, culto com a família, que é o que dá mais resultado lá na Argentina. É a gente marcar com a família que tem parentes, né, que não são crentes, eles querem a visita da igreja, que a gente vai pregar aos parentes, ou se marca uma reunião familiar e se faz um culto aí na casa. Sempre no frio é mais esse tipo de trabalho nas casas. E no verão se faz o trabalho ao ar livre, nas casas, né, batendo nas portas. Tem escola bíblica de férias também? Também tem escola bíblica de férias. Eu sempre digo que, chegando lá, vai ver que a única diferença é a língua. Mas toda a estrutura do trabalho é o mesmo. O pastor Ailton, que foi o primeiro missionário, ele teve essa preocupação, ainda que fosse em outro país, e alguns por aí dizem, não, tem que ser diferente porque é outro país. Mas eu digo aos irmãos, a Bíblia é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, e se deu certo no Brasil, vai dar aqui também. Amém. Vai continuar dando. E já deu, não é? Porque a igreja já está perto dos seus 40 anos lá, e tem crentes desde o início, né? Irmãos desde o pastor Ailton estão lá servindo a Jesus, já firmes. Tem obreiros locais. Sim, obreiros, os obreiros animados. O senhor perguntou sobre os jovens. Os jovens são muito animados, muito envolvidos com a evangelização. Se fazemos uma vigília, eles vêm 100%, passam a noite. É uma bênção. A juventude na Argentina é uma parte de ajuda muito grande. Na quarta-feira nós temos aquela nossa oração. Lá também, culto de oração. Em todo o planeta. Sim, o culto de doutrina é o dia que vem todas as congregações, né? São quantas hoje? São 8 congregações. E vem todos os irmãos, o culto de doutrina é cheio. A frente da igreja fica tomada de carro e sempre dizem lá na cidade, a cidade é pequena, e algumas pessoas vê os carros, vê os irmãos de paletó e dizem assim, essa igreja é a igreja dos ricos, dizem assim, né? E não sabem que tem tantos irmãos que moram em lugares de tantas pessoas necessitadas, e os irmãos basta sorrir e dão testemunho, né? Irmão, veja como é uma bênção. São ricos da graça de Deus, é verdade. E algumas pessoas chegam na porta e fica com medo de entrar, porque vê todo mundo, os irmãos de paletó, as irmãs bem vestidas, e já houve vários casos de pessoas voltarem, mas o Espírito Santo convence, trabalha, e aí vão à igreja e conhecem e se tornar até algo engraçado depois, os testemunhos. Irmão, quando cheguei aqui pensei que todo mundo era rico. Muito bom. Sim, verdade. Quais são as maiores dificuldades para evangelização? Algum tipo de dificuldade que o clima é uma dificuldade, vocês já informaram, né? Precisa mudar, às vezes precisa mudar o momento da evangelização, não é? Tem outras dificuldades, Tem muitas igrejas evangélicas em Argentina, muitas igrejas. E as pessoas nem vão mais à igreja. Então, conscientizar a pessoa de que não é apenas ser religioso, mas é ter a sua experiência pessoal com Jesus. Não é só ir à igreja, de vez em quando principalmente, ou nunca, porque foi uma vez e sentiu algo, então considerar que já está tudo bem, essa é a dificuldade. Eu digo sempre que o discipulado, na verdade, fazer um discípulo de Jesus, né? Tornar o argentino um discípulo de Jesus, com o ensino da palavra. Então, esse é o grande desafio. Leva tempo. Não é uma coisa como aqui, por exemplo, em Pernambuco, que eu posso falar de Pernambuco, né? Que é meu estado, que há muita influência da nossa igreja. Em todo lugar tem alguém da Assembleia de Deus. É interessante. A gente vai no shopping e partilhou um pouquinho mais e nos reunimos, fazemos um culto, não é? É verdade. Porque não tem como você se esconder, não tem porque... Glória a Deus. Muito lindo isso aqui. É muito bonito. Lá não. Então, a influência é menor, quase nada. As pessoas não têm o contato, não, como aqui sempre tem um crente ao lado trabalhando aí. Quando chega na mão daí quando chega na igreja, a pessoa já vem um pouco trabalhada. Mas lá não, vem bruta mesmo, vem a pedra bruta para que a gente trabalhe. Um presbítero argentino, e ele chegou a dizer, disse, que coisa incrível, pessoas não crentes aqui, mas com os carros com o nome de Jesus. Lá a gente não tem isso. Não muito tem. Difícil. Tem um problema assim, que é o
o argentino, uma boa parte do argentino, ele busca a igreja quando ele está com algum problema sério para resolver. Alguém enfermo na família, alguma coisa. Então ele vai para a igreja querendo a solução daquele problema. Mas falta isso que o meu esposo estava dizendo, que ele não tem aquela consciência de que precisa de Deus, precisa aceitar o Senhor. A visão é que dá Salvador. sorte, né? A visão é que se ele vai para a igreja, ele vai passar a semana bem, ele vai ter os problemas dele resolvidos e pronto. Entendeu? E não é isso. Então, a gente, para falar isso para eles, colocar isso na cabeça deles, é que às vezes custa um pouco eles entenderem isso, entende? Agora, quando eles aceitam a Jesus, aí é mais fácil, porque aí ele abre o coração, e aí vai para a igreja, vai para o discipulado, e a mente vai abrindo para entender o plano, né, de Deus para a vida dele. É verdade. Do primeiro campo missionário para o segundo, foi difícil sair naquele primeiro momento, ir para o que vocês estão hoje? O coração fica dorido, partido? Sim, sim. Sim, sempre. Foi a primeira experiência também, e nós... Vocês saíram de Santo Tomé, na província de Santa Fé, Alejandro Có. Alejandro Có. Agora já, Alejandro Có é a cidade mais perto de Santo Tomé, está a 600 quilômetros. Misericórdia, isso aí está perto. Não, de Santo Tomé, sim. Agora, de Alejandro Có para Mar del Plata, para Dolores é mais perto. Agora, para Santo Tomé, 600. Então, a igreja mais, porque as outras têm 1.200, 1.500, que é La Rioja e Mendonça, onde estão as igrejas, né? Os outros missionários. Então, sempre eu estava em Alejandro Có e tinha o contato com a igreja em Alejandro Có. Então, sair de Santo Tomé para Alejandro Có era ir para uma área bem conhecida, porque sempre estava, era ir para um trabalho conhecido. Mas, mesmo assim, nos custou. E o argentino, ele tem uma forma muito especial de demonstrar amor, né? Agora mesmo, quando a gente saiu, fizeram uma comida, um jantar, chamam lá uma cena, que comeram conosco, um grupo. E quando a gente volta, preparam também uma comida com a igreja, né? Quer dizer, e aí eles têm, e lá em Santa Fé, prepararam festas, fizeram um café da manhã no dia que nós íamos nos mudar, saímos com o coração apertado, que a demonstração são muito amorosos. E as famílias de missionários se reúnem volta e meia em algum ponto específico, vêm ali para trocar até experiências, estarem juntos. Sim. Os missionários? Sim. O pastor Ailton fez uma escala de Santas Ceias, de maneira que a gente pode se visitar. Ah, que bênção. Começando assim, acho que porque as 4 cidades de Buenos Aires estão no caminho. Saindo de Alejandro Có tem que passar em Dolores, saindo de Dolores tem que passar em Mar del Plata e subindo está Otamendi. E então, principalmente, nós 4 sempre estamos um na ceia da igreja do outro, né? Sempre estamos. E quando termina é uma verdadeira festa, porque os filhos vão a conversar, e até um jovem da igreja, outro ficam com eles ali, e nós também estamos, né? Jantamos e ficamos conversando. Quando chegamos com 30 anos, passávamos até noite conversando, orando, compartilhando as experiências. Mas hoje, com 40 e algo, as duas, uma já se apaga depois se apaga outro, já não estamos mais. Mas sempre é uma festa, sempre é uma alegria muito grande. A igreja sabe que vamos chegar com as famílias e aí preparam algo especial. É uma bênção, é um privilégio muito grande. Que experiências os irmãos poderiam trazer para nós? Experiências que marcaram a presença dos irmãos, tanto em Santo Tomé, como também em Alejandro Có. Em Santo Tomé tem uma família para Jesus que estava muito destruída, uma família que estava muito necessitada de libertação espiritual. E tanto eu como Késia fomos muitas vezes nessa casa, né, a família da irmã Gisela. E é uma alegria voltar lá depois de quase 4 anos. Irmã Gisela está com os seus filhos na igreja, firme, né? Então, e outras experiências. Começamos um trabalho num bairro muito perigoso, lá por nome Chaparral. E eu tive um sonho uma noite que o templo estava cheio de crianças. Eu começava um culto, começava a cantar e de repente o templo ficava cheio de crianças. E é o que acontece até hoje. E esse sonho se cumpriu. Um dia eu fui para o culto, tinha uns 2 irmãos quando começamos
E quando escutaram que o culto começou, as crianças começaram a chegar e entrar encher o templo de crianças. Então essas crianças estão sendo evangelizadas. É um bairro de muita droga. Chaparral, sim. É um bairro onde vende muitas drogas, mas é tão lindo de saber que essas crianças são filhos das pessoas que vivem já e que vivem lá e dizem: eu não quero a minha vida, né? Eu não quero que você tenha a vida que eu tenho. E aí mandam os filhos para a igreja. Olha só, que bênção. Mandam os filhos para a igreja. Que maravilha. Sim, eu visitei uma família lá muito grande, estavam todos tão alcoolizados. Todos alcoolizados, só não a senhora, a mãe. E eu fiz o culto com eles choravam e pediam: ore por mim, missionário, para Deus nos libertar. É de doer no coração, ver o que o diabo consegue fazer com a vida, como ele consegue destruir. Jesus disse, não é que ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida. Oh, glória! Amém. Amém. Glória a Deus. Esse poder, esse nome tem autoridade. É verdade. As irmãs, muitas experiências com as irmãs ali no círculo de oração, pessoas que chegaram, vieram pedindo por determinada situação e Deus se fez presente? Sim, sim. Lá no ciclo de oração é o modelo daqui também, né? Tem de manhã e tem o período da tarde. De manhã é menos gente, como todo lado, né? Algumas irmãs trabalham, então na parte da tarde vem ao ciclo de oração e sempre uma irmã ou outra traz alguém da família não crente, um parente, não é? Que sempre vem com um problema, que vem pedir oração por gente que está internado, por gente que está precisando de uma cura ou até mesmo de ser salvo pelo Senhor. E temos visto, né, as irmãs contar os testemunhos, as maravilhas que Deus tem feito. Eu sempre, Zoe, né? Claro, lá temos a irmã Mercedes, que está com a sua filha internada e está com um problema na cabeça, né? Já faz 3 meses que está internada e Deus tem feito coisas maravilhosas na vida da filha dela, apesar de que ela ainda está internada, estamos esperando, né, que Deus complete a obra, mas Deus fez grandes coisas, não é, na vida da filha da nossa irmã. Ela passou mal, estavam visitando uma cidade lá, Salta, e passou mal e quando foi levada ao médico, descobriram que ela estava com um tumor na cabeça. E disseram que ela tinha que ser transferida urgente para Buenos Aires, porque senão ela não ia chegar com vida. Mas tudo indicava que ela não chegava. Tudo indicava que ela não chegava. Só que aí ela tinha que ficar nessa fila esperando um avião sanitário que levava o paciente para Buenos Aires. E aí disseram, olha, é muito difícil, porque aqui, para esperar esse avião, há muita gente na fila esperando e capaz que a senhora não consiga. E ela pediu oração na igreja, a gente levantou a igreja em oração, o ciclo de oração, irmãos tudo em jejum e oração pela filha dela. E no mesmo dia que ela pediu oração, no outro dia de manhã chegou o avião, os enfermeiros tudo rápido, botaram a menina dentro do avião. E disseram assim, olha, a senhora, ou seja, na noite anterior, disseram assim, vá para sua casa, que se vier o avião é somente a partir de amanhã. Mesmo assim, eu não garanto a senhora, porque tem muita gente esperando esse avião. Então ela foi pegar o táxi para ir para casa e a filha dela ficou internada, esperando o avião. E quando ela entrou no táxi, o taxista estava escutando uma música evangélica e ela não sabia que ele era crente. E então ele olhou para ela e disse assim, irmã, a senhora é crente? Ela sou. Ela fez, olha, eu quero lhe dizer que a sua filha, ela vai vir um avião, vai levar a sua filha para Buenos Aires. Aleluia. E ela vai acordada, ela não vai dormindo, porque ela estava desacordada, né, pelo problema do tumor. Ela não vai dormindo, ela vai acordada até lá. E Deus vai lhe dar vitória. Então ela ficou surpresa, né? Como aleluia. Só Deus para revelar isso, aquele taxista. Então no outro dia de manhã chegou o avião e os enfermeiros colocaram ela dentro, tudo, e ela foi acordada de lá até Buenos Aires, conversando com a mãe. Com o médico. E ficaram todo mundo admirado, sem entender o que estava acontecendo. Não é? E sabemos que foi a mão de Deus. Mão de Deus. Que ficaram dizendo, você pediu ao governador, ao prefeito... Com quem você falou? Mas eu nem conheço. Não, é um mistério. Jesus somente. É um mistério. Não se sabe, ninguém sabe explicar como o avião chegou tão rápido. Deus, e também a clínica onde ele está internada, que é uma das melhores de Buenos Aires, e o plano não cobria, o plano de saúde. E disseram, é para ir para a clínica Anchorena. E levaram ela para lá. E depois disseram, mas como pode estar aqui se o plano não dá direito? Disse, não, mas vem um médico aqui e disse, vem uma menina aí de Salta, atendam essa menina e operem ela. E se busca esse médico e não sabe quem foi.
Ninguém sabe quem foi esse homem que foi lá e mandou autorizar, mas nós sabemos que isso é coisa de Deus, é coisa do Deus céu. mandou o anjo lá. O médico disse, olha, vá para casa, sua filha já entrou em coma, capaz que não vai despertar, e se ela desperta e chega o avião, vamos levá-la, mas a senhora se prepare. E quando ela entrou no táxi, o irmão disse, olha, sua filha vai despertar, o avião vai chegar e ela vai ser operada. E Deus vai dar vitória. Já essa semana teve uma infecção numa válvula na cabeça e os médicos disseram, vamos ter que abrir outra vez, porque já é a terceira operação e dessa ela não vai escapar. Mas quando eles foram olhar, era só a válvula que estava com problema, sacaram, limparam, tiraram, limparam e a menina está bem aí falando. Então Deus tem um propósito, até porque o hospital está sendo evangelizado. É uma coisa tão impressionante que as enfermeiras entram no quarto dessa menina e sentem a presença de Deus. Essa menina é diferente, ela tem algo diferente. Já houve casos delas irem em outras salas e ver assim a mãe do paciente mal e dizem, olha, vai naquele quarto que tem uma menina. E quando a gente vai lá, se sente bem. E as pessoas vão lá e tem irmãos, e aí visitando, aí evangelizam a pessoa. Então, Deus tem uma maneira de trabalhar muito grande, né? Às vezes nós não estamos entendendo e até questionamos, murmuramos, mas por detrás da tormenta está Deus. Está no controle. Operando, né? Verdade. Bom, missionários, evangelista Samuel Albuquerque, Kézia Albuquerque, infelizmente só temos mais 3 minutinhos, mas o que vamos fazer? Em 2 minutos, o senhor vai estar levando uma palavra para o nosso telespectador e no 3º minuto vai estar orando por todos nós. Em nome de Jesus, fique à vontade. Amém. Eu louvo a Deus por esta oportunidade e eu tenho sempre a dizer, eu sempre digo que se um dia que isso não vai acontecer, o mundo todo disser que Deus não existe, eu vou seguir dizendo que Deus existe. Irmã Kézia, aproveite e já fale para os argentinos o que é que o pastor está falando. Ok? Sim. Então eu direi sempre que Deus existe, porque tenho visto a mão de Deus, a fidelidade, o cumprimento das promessas de Deus. Eu direi sempre que Deus existe, porque he visto sempre a fidelidade de Deus, a mão de Deus estendida. E eu sei que tem irmãos que estão vendo esse programa, que estão passando momentos difíceis, momentos de silêncio, parece que Deus não está vendo. Eu sei que há irmãos que estão assistindo esse programa de televisão e estão passando problemas, dificuldades. Estão vivendo um momento de um silêncio de Deus. Estão vivendo um momento em que Deus está em silêncio. Mas vai chegar a hora de Deus. Pero vai chegar o momento de que Deus vai. A hora que Deus vai mudar as situações. A hora que Deus vai cambiar a situação. A hora que Deus vai mandar a resposta. A hora que Deus vai mandar a resposta. Então eu termino minhas palavras deixando o versículo de Salmo 37. Então eu termino minhas palavras deixando para a meditação o versículo do Salmo 37. E versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. E versículo 5. Entrega tu caminho ao Senhor, encomienda a Jeová tu caminho. Confia nele. Confia nele. E ele tudo fará. E ele lo hará. Não são palavras minhas. Não são minhas palavras. É palavra de Deus. São palavras de Deus. Amém. 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 Pode orar, minha amada. Oremos. Deus Santo, Deus eterno e poderoso, eu te dou graças, meu Deus, por esta oportunidade que estás usando as nossas vidas para falar, para edificar aqueles que estão assistindo o programa Lição de Vida. Eu te alabo, Senhor, pela vida do nosso pastor presidente, de todo o ministério da tua igreja aqui em Pernambuco, dos irmãos da Rede Brasil, que possam seguir nesta obra tão maravilhosa através da rádio, da televisão, estão alcançando muitas vidas. Deus eterno, sei com os enfermos, dá vitória a quem está passando por momentos de lutas neste momento. Padre Santo, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço por tudo. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Amém. É isso, o programa Lição de Vida de hoje termina aqui. Agradecemos a sua honrosa audiência e a presença dos missionários evangelista Samuel Albuquerque e a Kézia Albuquerque. Muito obrigado de coração. Deus continue abençoando sua vida. Não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. A paz do Senhor Jesus e até o próximo programa.